E aí, povo lindo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, normalmente eu fico por trás das câmeras gravando o Felipe, mas hoje eu vim aqui dar uma aula sobre criação de roteiro para vocês. Curtiu o assunto? Então já deixa seu like e bora pro vídeo! Galera, hoje eu trouxe 5 dicas para vocês para criação de roteiro. E antes de começar a falar elas, queria falar algo muito bacana, que é pare de copiar peças do YouTube. Sim, é muito fácil a gente ir lá, jogar peças gospel no YouTube e sair lá copiando do início ao fim a peça. É muito fácil. Mas você acha que Deus, o Deus que criou o mundo, não pode te dar a criatividade necessária se você pedir para você conseguir criar uma peça do zero? É claro que pode, é só você querer. Então galera, uma dica que eu dou é claro, assista peças do YouTube para você ter insights, ter ideias de coisas bacanas que você pode acrescentar na sua peça. Mas copiar a peça inteirinha eu acho que é algo que não é bacana. O primeiro passo é ter um objetivo, que é através do objetivo que a gente vai definir todas as outras coisas da peça. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o objetivo que você quer passar da sua peça? É trazer cura, trazer salvação, trazer arrependimento. Eu vou dar um exemplo aqui de uma peça que eu escrevi que a gente chamou de A Semeadura. E nela falava dos diferentes tipos de cristãos que existem. E como texto base eu usei Mateus 13, que fala da parábola do semeador. E além de Mateus 13, fala em Marcos 4, em Lucas 8. Então eu peguei todos esses textos, comparei as diferentes versões e vi o que estava mais adequado com o que eu queria falar. Como a gente está falando de peças cristãs, é excelente você estar orando, jejuando, falando com Deus e sabendo o que Ele quer passar nesse momento para a igreja. Se é cura, se é libertação, se é salvação, arrependimento. Então é bacana a gente orar, jejuar, buscar um texto base para a gente ter como base da peça, para a gente discorrer todos os outros tópicos depois. Então, beleza? Então, primeiro passo, tem um objetivo. Segundo passo, release. O que é release? Algo muito simples, é um resumo da sua peça. Em vez de você escrever ela toda, do começo ao fim, todo detalhadinho, com todas as falas, o release vai justamente ser um resumão da sua peça. Então você vai colocar o início, meio e fim, mas de uma forma bem resumidinha, tipo uma página mesmo. Que normalmente roteiro tem 30, 40 páginas, então uma página vai ser um resumão da sua peça. Para justamente ficar mais fácil de você discorrer depois os tópicos. Ah, o início eu quero falar disso. Ah, então vou destrinchando isso. Ah, o meio vai ter que esse foco. Então vou destrinchando isso. O final eu quero que seja desse jeito. Então, o release vai ficar muito mais fácil de você criar as falas, os personagens, como que você vai conduzir a peça. Então, o release é um resumão da sua peça que vai te ajudar muito a discorrer as falas e toda a criação do resto da peça, beleza? Então, depois de definido o objetivo, faça um release, que é um resumão da sua peça. Terceiro passo, a criação dos personagens. Antes de você criar as falas, os diálogos, pensar em cenário e tudo mais, é bacana você saber quantos personagens vão ter, qual que é as características de cada um. Então, por exemplo, na minha peça eu vou falar sobre cura, já escrevi um release e eu vou precisar de 3 personagens. Bacana. Quais as características de cada personagem? Ele é estressado? Ele é calmo? Ele é alto? Ele é baixo? Ele é magro? Ele é gordo? Ele é jovem? Ele é idoso? Ele tem algum sotaque? Ele tem algum trejeito? Ele manca? Ele fica com tique de piscar? Então, na criação do personagem, você vai descrever detalhadamente cada personagem. Você vai descrever o personagem como se estivesse descrevendo uma pessoa. Por exemplo, eu sou um pouco mais calmo, sou um pouco baixo, não tão magro, não tenho nenhum trejeito e o sotaque é o de interior, né? Então às vezes puxa um pouquinho o R. Então na criação do personagem você vai colocar todas essas coisas. Outro ponto bacana da criação do personagem, você tem em mente certinho o papel de cada personagem. Se ele vai ser aquele personagem que vai causar o problema, ou se ele vai ser aquele personagem que vai resolver o problema, ou se ele vai ser um mero coadjuvante, entre aspas. Então é bacana você ter todas as coisas definidas, porque agora no passo 4 que a gente vai criar os diálogos, isso vai ajudar bastante. Então o quarto passo é finalmente começar a criar o roteiro. A criação de roteiro
ela é bem demorada, vou ser bem sincero. Como eu falei para você, ela gira em torno de 20, 30, 40 páginas facilmente. Na criação do roteiro, você vai escrever com detalhes todas as coisas. O número de cenas, quantas falas vai ter, qual é o objetivo de cada cena, isso é muito importante. A fala dos personagens. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês verem de um exemplo da peça que eu escrevi, só para vocês terem uma noção mais ou menos de como que é a criação de um roteiro. Eu acho bacana ter o número da cena, um título para a cena e também quais personagens vão estar envolvidos nessa cena. Como vocês podem estar vendo aí, eu usei uma cor para cada personagem. Então, por exemplo, a Ana, todas as falas dela era verde. O Rodrigo, todas elas eram amarela. A Letícia, azul. E o conselheiro, vermelha. Porque na hora do ator pegar o roteiro e ler, isso aí facilita bastante para ele saber se ele tá naquela cena, se ele não tá. E também fica bem mais fácil no ensaio saber qual é a fala de quem tá na cena. Então isso aí agiliza bastante, tá bom? É uma dica que eu dou, que eu acho que fica bem mais fácil de organizar. Uma coisa bem bacana de você fazer no roteiro são as rúbricas. O que são as rúbricas? São, por exemplo, esses textos em caixa alta, né, em caps lock, que ele fala exatamente a emoção que o personagem vai estar sentindo. Em que momento que ele entra, se ele dá uma pausa dramática, se ele vai estar falando alto ou baixo, se ele vai estar estressado, calmo. Então as rúbricas servem para justamente dar a entonação que você quer para aquele texto. Então, por exemplo, aqui na imagem mostra aqui, Rodrigo fala brincando. Então na fala do Rodrigo ele sabe que ele vai falar de um jeito mais alegre, mais descontraído, na zoeira. Por exemplo, Rodrigo tenta lembrar. Então ali não necessariamente altera tanto na fala, mas sim no jeito dele expressar aquela fala. Como toda história, o roteiro tem que ter um início, um meio e um fim. Então é bacana, por exemplo, no começo você apresentar os personagens, no meio você já mostrar qual que é o problema que os personagens ali estão vivendo e já começar a discorrer para a resolução deles, para no final você conseguir resolver esse problema. E aí, se tem algum personagem chave, essas coisas, é bacana você já ter tudo isso detalhado justamente na criação dos personagens, para daí na criação do roteiro ficar tudo mais fácil. Uma dica bacana também para a criação de roteiro é uma coisa que chama jornada do herói. É algo que eu não vou falar aqui porque é algo bem demoradinho, mas é algo bem bacana de você pesquisar. São 12 passos que normalmente ajudam bastante na criação de um roteiro. Lá ele explica mais ou menos o início, o meio, o fim e os ganchos aí para você dar do início para o meio, do meio para o fim, sabe? Esses links aí. Não necessariamente você precisa usar todos os 12 passos. Eu mesmo na peça que eu criei, eu cheguei a usar 7, 8, 9 no máximo. A jornada do herói ajuda bastante, principalmente se você nunca criou nenhum roteiro. Então, se você está com alguma dúvida, eu deixei o link aqui na descrição para você acessar e ver esses 12 passos que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. A gente já pensou no objetivo, já criou os personagens, fizemos o release e criamos todo o roteiro. Agora vamos para o 5º passo, a criação da trilha sonora e a cenografia. Vamos falar do cenário primeiramente. O cenário é algo que varia de peça para peça. Normalmente, algumas pessoas ficam limitadas ao orçamento. Quanto mais coisa você conseguir fazendo sem gastar, melhor vai ser. Mas não se limite a isso, porque Deus, Ele surpreende todos. Eu mesmo fiz uma peça sem ter nada e Deus foi aparecendo, Ele foi suprindo nas coisas. A gente precisava de headset custava caríssimo e, acredite ou não, a gente conseguiu ganhar 2 novinhos. Então não se prenda a essas coisas, Deus Ele surpreende das maneiras mais inacreditáveis possíveis. Então, claro, faça um orçamento bacana, não planeje gastar tanto, mas não se prenda a isso, porque Deus Ele surpreende. Então varia de peça para peça. Na peça que eu fiz, por exemplo, eu usei basicamente um balcão de madeira que a gente fez para 2 cenários. Um era uma farmácia e outro era uma loja de instrumentos. E aí, para o público conseguir entender a mudança de cenários, já que o balcão era o mesmo, eu usei nada mais nada menos que um pedaço de cartolina. Aí eu imprimi uma imagem, criei um logo no Canva mesmo, simbolizando que uma era uma loja de instrumento, então eu escrevi lá, loja de instrumento tal, joguei um logo lá, e do outro lado dessa cartolina
eu criei também um logo de farmácia. Então eu coloquei lá Farmácia do João e coloquei um logozinho lá. Então quando era a cena na farmácia, a gente virava a cartolina na farmácia, e quando era a cena da loja de instrumentos, a gente virava. Então ficava bem nítido e fácil para o público entender essa mudança de cenário. Outras coisas que eu usei também foi puffs para sentar em determinadas cenas, que a gente fez um momento de igreja, então usei os puffs ali para simbolizar as cadeiras. Mas basicamente foi isso. De iluminação, a gente usou iluminação bem simples, não teve nada demais. Então foi um orçamento bem bacana, bem reduzidinho, mas que ficou muito bonito. Muitas das cenografias a gente fez comprando coisas de papelaria mesmo e fazendo a gente mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um resultado muito bonito e muito em conta também. Agora vamos falar da trilha sonora. A trilha sonora, uma dica que eu dou bem bacana é você assistir qualquer filme, principalmente filmes de dramas, que fica bem nítido isso. A música ela tem um poder de trazer emoção na gente. Então repara num filme de drama, por exemplo, que quando o diretor do filme ele quer trazer esse sentimento mais para baixo, mais triste, normalmente são músicas mais lentas, geralmente tem um piano ali de fundo. E quando filmes de ação, músicas de rock, músicas mais agitadas, com um ritmo por minuto mais alto. Então a música ela influencia muito. Então eu vou deixar um link aqui na descrição também de músicas que não possuem direitos autorais. Então você pode usar tranquilamente, que ninguém vai te encher o saco aí, tá? Vou deixar aqui, tem a própria playlist, o YouTube tem uma parte dele lá também que é cheia de músicas, tem efeitos sonoros também que você pode usar, por exemplo, efeitos de porta, de passarinhos, de explosão, de carro batendo, tem bastante coisa. Então, depois que você fez toda a sua peça, é muito bacana você voltar lendo ela e já imaginando uma música para cada cena. É algo que dá um pouquinho de trabalho, mas que muda totalmente a peça. Você pode reparar, passa uma vez a peça sem uma trilha sonora e depois passa ela de novo. Você vai perceber que vai ficar muito mais fácil até para os atores trazer à tona as emoções, porque dependendo da música fica muito mais fácil de fazer essas coisas. E você vai perceber que o público também vai ficar muito mais sensível a essas coisas. Então a trilha sonora é um ponto muito, muito importante de você fazer. Outra coisa bacana é o figurino, e é extremamente importante. Lá na criação do personagem, a gente definiu se ele é alto, se ele é baixo, se ele é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso. Então o figurino se encaixa muito de acordo com a criação do personagem que você fez. Então, por exemplo, se ele é um jovem, ele não vai ficar usando terno, gravata, ele vai ter uns looks mais descolados, camiseta, às vezes até uma calça rasgada, dependendo do seu intuito, fica bacana, tênis de skatista, né? Uma maquiagem mais ousada. Agora é diferente se, por exemplo, seu ator está fazendo um personagem mais velho, então umas roupas talvez mais sociais, né? Um sapato, um sapatênis, né? Então depende tudo de acordo com a criação do seu personagem, qual que é o objetivo dele, né? Se ele vai ser mais rebelde, se ele vai ser mais culto, se ele vai ser alguém da igreja, ou se não, se ele está representando alguém do mundo, se ele vai fazer um mendigo, enfim. O figurino se encaixa muito bem nessa daí, tá bom? Graças a Deus a gente aqui no Ministério da RJ, a gente tem a nossa personal stylist aí, a nossa Marina Viana, que ela é formada em moda e que em todas as peças ela nos ajuda aqui, tanto na criação do figurino, quanto também na própria confecção, que é uma dica que eu dou também. Às vezes se você tem alguma costureira que você quer fazer alguma peça que você não encontra em lojas de roupa, você pode comprar o tecido e pedir para alguém fazer. Às vezes fica até em conta e dá um resultado muito bacana. E fora que você vai ter uma peça única, né? Ninguém vai ter igual. E uma dica bônus aí, já que a gente está falando de teatro cristão, faça uma apresentação para Deus. O que seria fazer uma apresentação para Deus? A gente tem o costume aqui da RJ, antes da gente fazer uma apresentação para a igreja, depois que a gente já fez tudo certinho, os textos já estão decorados, a trilha sonora, a gente já está conseguindo passar o teatro inteirinho, sem ficar gaguejando e travando, a gente já está conseguindo passar lisinho, a gente faz uma apresentação para Deus normalmente um dia antes ou no dia da nossa primeira apresentação. Que é justamente uma apresentação para Deus, consagrando o teatro, agradecendo por Ele nos dar a inspiração e a capacidade da gente fazer essas coisas. Então a gente faz tudo da mesma forma que a gente faria para apresentar.
Então a gente usa o figurino, a maquiagem, deixa o som da trilha sonora, cenário, tudo bonitinho, como se a gente fosse apresentar para a igreja, justamente para apresentar para Deus. É bacana porque daí já tira um pouquinho do nervosismo dos atores, é bacana a gente ver como que é a interação com as coisas. Então é até uma dica bacana para a gente apresentar depois com mais tranquilidade, sabendo que a gente já passou tudo e ocorreu tudo bem. Nossa, Fê, esqueci de pedir para se inscrever no canal. Vamos voltar. Galera, são dicas bem simples, mas espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever aí no canal, pois isso aí ajuda bastante a gente, beleza? Então, a gente se vê em próximos vídeos. Fica com Deus, abraço. Tchau, tchau.